o mundo mudou para sempre. E, obviamente, não tem ninguém do mundo não sabe o significado desse dia. Eu estou falando do dia em que o maior atentado, o maior ataque terrorista da história completa 22 anos. Esse ataque foi o pior ataque já realizado em solo americano. Foi até pior que o ataque de Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial. O ataque matou quase 3 mil americanos, deixou mais de 6 mil feridos e fez um estrago de bilhões e bilhões de dólares. O mundo nunca mais foi o mesmo depois desse dia. E outra, depois desse ataque gerou muitas guerras que estão acontecendo até hoje, em vários lugares do mundo, Oriente Médio, África, Ásia Central, etc. Mas tem uma pessoa que obviamente a gente tem que falar quando a gente fala sobre o que está acontecendo. Osama Bin Laden. Se vocês não sabem o que é Osama Bin Laden, ele é o cara responsável pelos ataques às Torres Gêmeas. E ele também é o líder de um dos grupos terroristas mais famosos e perigosos do mundo, Al-Qaeda. Ou, traduzindo para o português, a base. Osama Bin Laden foi basicamente um cara que nasceu na Arábia Saudita e ele foi pro Afeganistão para se juntar à guerra soviética afegã, porque naquela época a União Soviética havia invadido o Afeganistão e colocado um governo comunista socialista lá, ateu. E como você sabe, os muçulmanos levam a religião deles a sério. Ou seja, muitos muçulmanos lá e soldados afegãos que desertaram essas coisas, e até muitos voluntários de fora de países muçulmanos foram lá pro Afeganistão se juntar à guerra contra os Mujahidins, que é basicamente o grupo de guerrilha que lutou contra o exército afegão e o exército soviético durante a guerra soviética afegã. Esses mujahidins eram apoiados por países como Paquistão, China, Estados Unidos, Reino Unido, por esses grupos aí. Osama Bin Laden, como eu falei, foi um voluntário da Arábia Saudita. Um dos, foi vários lá da Arábia Saudita para o Afeganistão se juntar a eles. E também teve a guerra lá no Afeganistão, que, como vocês sabem, os mujahidins venceram. Mas tudo ficou calmo lá no Afeganistão depois? Não. Depois que a União Soviética e o governo socialista foram expulsos, teve a guerra civil afegã. Os grupos de mujahidins, os grupos de guerrilha começaram a brigar entre si. Começou uma guerra civil no Afeganistão. Isso, obviamente, deu ruim. Aí depois, algumas facções de alguns grupos se juntaram a Osama Bin Laden e juntos criaram o grupo terrorista mais famoso do mundo, Al-Qaeda. A Al-Qaeda naquela época não era um grupo terrorista, mas um grupo de guerrilha, entendeu? Eles haviam apoiado o Talibã. Se você não sabe o que é Talibã, é o grupo terrorista que hoje está controlando o Afeganistão. Talibã significa estudantes, fato de curiosidade, isso é uma curiosidade. Também eu vou ter que falar que Osama Bin Laden naquela época já havia saído do Afeganistão e voltado para a Arábia Saudita, onde com alguns de seus militares da Al-Qaeda. Ele era bem próximo assim do governo saudita, da família real saudita, era ricaço e teve 26 filhos. Isso é nada, porque ele obviamente puxou do pai, né? Porque o pai dele teve mais de 50 filhos. Tu sabe o que é 50 filhos? É umas 5 famílias. Mas enfim, voltando. Mas vamos falar que a relação entre ambos azedou em 1990, quando o Iraque, que naquela época era comandado pelo ditador Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Isso obviamente irritou muitos países, porque eles estavam com medo que o próximo alvo de Saddam seria a Arábia Saudita. E se fosse o próximo alvo, eles iam controlar a maior refinaria de petróleo do mundo. Obviamente, Osama Bin Laden pediu para o governo da Arábia Saudita para que seus homens da Al-Qaeda atacassem o exército de Saddam.
Mas o governo da Arábia Saudita não deixou e, ao invés disso, permitiu que soldados americanos fizessem o trabalho. Depois disso, Osama Bin Laden perdeu a confiança no governo da Arábia Saudita e foi expulso de lá. Depois ele voltou para o Afeganistão, onde ele literalmente havia planejado um plano de vingança contra os Estados Unidos. Primeiro, a Al-Qaeda realizou ataques às embaixadas americanas na Tanzânia e no Quênia. E em 1998 ou 99, a Al-Qaeda foi a responsável por um ataque ao navio americano, o USS Cole. Basicamente, havia explodido lá o navio. Osama Bin Laden já era um homem muito procurado pelos Estados Unidos. Mas calma, que vai piorar agora. Porque no dia 11 de setembro de 2001, Osama Bin Laden basicamente fez a sua ultimata vingança. Naquela época, Osama Bin Laden já havia declarado uma jihad, ou guerra, contra os Estados Unidos. E aí ele se vingou de vez nesse dia. No dia 11 de setembro, em Nova York, era um dia normal para muitas pessoas. O pessoal estava andando, indo para a escola, indo trabalhar, voltando de casa, quando de repente um avião havia se chocado com a torre sul do World Trade Center. Era óbvio para todo mundo que alguma coisa estava errada lá. Porque não é normal um avião, sei lá, falhar o motor e bater numa torre. Isso não é normal, não. Só que alguns minutos depois que o avião se chocou com a torre sul do World Trade Center, veio outro avião e se chocou com a torre norte do World Trade Center. O pessoal tava maluco, com medo. O que é que tá acontecendo? A gente tá sob ataque. Quem tá fazendo isso? Ninguém sabia o que estava acontecendo naquela hora. Só que depois houve um terceiro ataque. Dessa vez no Pentágono. Um avião da American Airlines havia descido de barriga e se chocado com o Pentágono. Muitas pessoas morreram lá no Pentágono, incluindo um tenente-general americano de 3 estrelas. A única coisa que havia falhado no plano dos terroristas foi o quarto voo, que basicamente havia caído em um campo lá na Pensilvânia. Só que o destino final do avião era Washington. E aí tem muitas pessoas que acharam que o alvo seria talvez ou a Casa Branca ou o Capitólio. Por isso que os passageiros resolveram ir lá e confrontar os sequestradores do avião. Obviamente, naquela hora estava tendo um caos, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Todo mundo estava olhando nos jornais o que é que estava acontecendo, essas coisas do mundo todo. Algum tempo depois, a Torre Sul não aguentou lá o incêndio e desabou. E depois, a Torre Norte também desabou. Depois disso, o mundo havia mudado para sempre. Ninguém conseguiu mais viver em paz, sabendo que poderia ter um ataque terrorista por aí. Ninguém. Algum tempo depois, o presidente americano na época, George W. Bush, declarou guerra ao terror. O primeiro que os Estados Unidos culparam pelo ataque foi Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. E ele sabia onde o Al-Qaeda e o Osama Bin Laden estavam, no Afeganistão. Então, os Estados Unidos fez uma última demanda ao Afeganistão, que eles entregassem todos os líderes da Al-Qaeda a eles. Se eles não entregassem, era guerra. Obviamente, o Afeganistão, naquela época, sob controle do Talibã, se recusou a fazer isso. Aqui está como os Estados Unidos respondeu. Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e tirou o Talibã do poder. E depois colocou um novo governo lá no Afeganistão, que era mais pró-americano e mais democrático. Para muitos afegãos, parecia meio que um novo começo, sabe? Um recomeço da vida. Mas não era exatamente, porque assim, os Estados Unidos haviam tirado o Talibã do poder? Havia, mas eles estavam lá ainda e haviam fugido para as montanhas e haviam pego armas que os soviéticos, quando invadiram o Afeganistão em 1980, haviam deixado lá. Pegaram todas as armas que eles acharam e foram lá e usaram contra os americanos. Depois disso começou a maior guerra da história americana, que durou 20 anos.
só terminou em 2021, quando os Estados Unidos retirou seus soldados do Afeganistão e o Talibã retomou o poder. Basicamente, humilhou os Estados Unidos, né? Porque eles já estavam lá por 20 anos e do nada eles saem. E aí vocês perguntarem, e Osama Bin Laden? Como ficou? Foi só 10 anos depois que os Estados Unidos finalmente matou Bin Laden. E foi nem no Afeganistão, foi no Paquistão. Um grupo de SEALs americanos invadiram um quartel lá no Paquistão, uma casa, e haviam achado Osama Bin Laden e haviam matado. O presidente Barack Obama declarou aí, depois, né, do ataque dos SEALs a Osama Bin Laden, que Osama Bin Laden havia morrido. Assim, para muitos, a guerra do Afeganistão já poderia ter acabado, né? Porque o principal alvo deles já havia sido neutralizado. Só que não, os Estados Unidos ainda continuou lá no Afeganistão. Porque, de novo, o Talibã estava lá ainda. E ainda estava dando apoio à Al-Qaeda. Ou seja, para eles era necessário meio que exterminar o Talibã para meio que poder depois sair do Afeganistão. Só que calma, porque vários, eu não quero dizer vários não, quero dizer vários outros grupos terroristas surgiram lá no Afeganistão, como o ISIS-K, que é um braço do Estado Islâmico que opera lá no Afeganistão. Eles são inimigos dos Estados Unidos, mas para surpresa de muitos, eles são também inimigos do Talibã e da Al-Qaeda. Porque, né, ideologia diferente, essas coisas, e até porque o Estado Islâmico é muito brutal quando o assunto é guerra, essas coisas. Eles já estavam causando terror lá no Iraque, na Síria, e agora no Afeganistão, e em vários outros lugares do mundo. Todo mundo estava contra o Estado Islâmico na guerra do Afeganistão. O Talibã, a Al-Qaeda, todo mundo. Por exemplo, obviamente, né, os soldados americanos que estavam no Afeganistão não ficaram assim, de boa depois disso. Por exemplo, em 2011, 31 soldados americanos morreram após o Talibã ter derrubado um Chinook CH-47, aquele helicóptero lá de 2 hélices, esse aqui, ó, lá nas montanhas do Afeganistão. 31 soldados americanos morreram e 7 soldados afegãos também morreram. Enfim, mas já falei muito sobre a guerra do Afeganistão. Vamos falar agora sobre a segunda guerra que o 11 de setembro gerou. A guerra no Iraque. Naquela época, o Iraque era comandado pelo ditador Saddam Hussein, que naquela época era um grande inimigo dos Estados Unidos. Saddam Hussein havia basicamente reagido ao 11 de setembro com tipo, toma, Estados Unidos, toma! Aí, né, isso obviamente irritou muito os americanos. Naquela época, Saddam já tinha uma reputação horrorosa. Saddam Hussein havia ordenado seus soldados a invadirem 2 países. O Irã, em uma guerra que durou quase 10 anos e teve vencedor nenhum, e o Kuwait. E até ameaçou invadir mais 3, Síria, Turquia e Arábia Saudita. Obviamente, ele estava querendo basicamente criar um império, né, naquela hora. Aí os Estados Unidos já tinha um ódio dele, já estava querendo ir atrás dele, querer derrubá-lo. Porém, isso foi simplesmente até em 2003, o presidente Bush acusar Saddam Hussein de ter armas de autodestruição, armas biológicas e armas nucleares. Pois dessas acusações, Bush deu 48 horas para Saddam Hussein sair do Iraque. Obviamente, Saddam não saiu do Iraque, até porque ele estava falando, isso não é verdade, eles não têm armas biológicas, essas coisas. Isso não convenceu os Estados Unidos, e em 2003, os Estados Unidos oficialmente invadiu o Iraque. A invasão do Iraque foi pior que a invasão do Afeganistão, até porque só 4 países participaram da invasão: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Polônia. A invasão foi basicamente um desastre. Eles invadiram o Iraque pelo Kuwait. Aí ficou mais fácil, né? Porque já tinha base americana lá, não precisava passar por território, que nem fez no Afeganistão. Eles invadiram com tudo. Cerca de 70 soldados americanos morreram na invasão, só na invasão. Algum tempo depois, Saddam havia fugido. E depois,
os americanos haviam derrubado a estátua de Saddam Hussein. Obviamente, depois que eles derrubaram a estátua de Saddam Hussein, muitos iraquianos acharam que vamos ser um país livre, democrático, essas coisas. E os Estados Unidos até que botou um governo pró-americano, com uma democracia, entre aspas. Só que assim, os Estados Unidos acabou fazendo meio que um favor pro seu número maior inimigo, o Irã. O Iraque é basicamente um muro que dividia Irã e Arábia Saudita. Ninguém poderia passar, até porque o exército de Saddam era naquela época o maior do mundo, com quase 1 milhão de soldados. Mas agora que o Iraque havia basicamente virado um país falhado, com a defesa fraca, essas coisas, o Irã viu a oportunidade nisso e começou a fazer, sabe o quê? Influenciar xiitas no Iraque, que é a maioria da população, a virarem grupos terroristas que eles estavam patrocinando e armando. Isso foi por todo o Iraque. Surgiu partido político pró-iraniano, surgiu milícias pró-iranianas, surgiu até aldeias pró-iranianas. Tudo lá naquela partida do Iraque virou pró-Irã. Tudo. Imagina aí, tudo. Tinha a bandeira do Irã, tinha tudo do Irã. Aquela parte havia basicamente virado meio que um estado fantoche, não exatamente fantoche, mas você sabe o que eu quero dizer, um estado controlado pelo Irã. Isso, né, obviamente, irritou os americanos. E agora, outra coisa, sem Saddam no poder, não tinha mais líder no Iraque. E aí o que aconteceu no Iraque? Guerra civil. O Iraque entrou em total guerra civil, onde milícias sunitas, xiitas e o exército iraquiano inteiro, junto com o exército americano, inglês, polonês, australiano, de vários outros países, começaram a combater um contra o outro. Essa guerra civil no Iraque foi um completo caos. É outra coisa, isso faz parte da guerra por procuração entre Irã e Arábia Saudita. Porque enquanto o Irã apoiava as milícias xiitas, a Arábia Saudita apoiava as milícias sunitas. Isso, obviamente, deixou o Iraque pior. Mas calma, que acabou não. Um desses grupos no Iraque se chamava Estado Islâmico do Iraque. Parece familiar o nome? O Estado Islâmico do Iraque, no futuro, ia se tornar o grupo terrorista mais temido do mundo. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Só que isso é assunto para um outro vídeo. O atentado do 11 de setembro não gerou só essas duas guerras que eu falei. Essas foram as principais. O ataque gerou muitas outras guerras que estão acontecendo pelo mundo. Muitas outras. Seja na Síria, no Iêmen, na Líbia, em Moçambique, na Somália, por quase todo o mundo, o 11 de setembro. E isso também gerou a islamofobia, onde basicamente pessoas têm medo, nojo de muçulmanos, de islâmicos, achando que são terroristas. Por exemplo, é muito normal hoje em dia você passar na rua e você vê um muçulmano e falar terrorista, terrorista, terrorista. Galera, nem todos os muçulmanos são terroristas, até porque muitos muçulmanos sofreram por causa de esses terroristas. Ou seja, a gente não pode culpar os muçulmanos pelo 11 de setembro, pelas guerras civis que está tendo no mundo. A gente não pode, a gente tem que culpar os terroristas, os responsáveis. Não os muçulmanos, que eles têm nada a ver com isso. Eles estão até morrendo por causa disso. Se puder, por favor, respeite os muçulmanos. Trate eles bem, porque eles mesmos não se sentem bem-vindos no mundo. Justamente por causa disso. Porque vocês ficam xingando eles, tratando eles como lixo. Então, por favor, vamos parar a islamofobia. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve, dá like, ative o sino. É isso, falou, tamo junto e fui.